Vocês estão conseguindo ver? Tá aí ajuste oclusal para vocês? Isso. Muito bem. Então, falando do tema da última aula, a gente começou, vou sempre revisar, fazer esse preâmbulo, tá? A gente começou falando de crescimento e desenvolvimento, né? Embriologia, depois crescimento e desenvolvimento. Depois, aí a gente entrou em determinantes da morfologia oclusal e agora a gente chegou a um momento de falar um pouco de ajuste oclusal. Tiveram muitas perguntas durante a aula, as aulas, a respeito de como a gente faz o ajuste, como que a gente ajusta, porque existem várias técnicas, né? Várias técnicas, e tem técnicas que são muito complexas, e a gente não sabe aonde desgastar. Aonde que a gente desgasta o dente? Primeiro, a gente entendeu que com o equilíbrio postural e oclusal, a gente, na maioria das vezes, a gente não faz desgaste. A gente faz acréscimo ou correção, né? Correção, ortodontia, cirurgia ortognática. E acréscimo por adição. Então, a gente corrige o desvio, a dimensão por acréscimo. E na hora que a gente corrige por acréscimo, dentro desse raciocínio, raríssimas vezes a gente vai precisar desgastar dente, principalmente dente natural. Quando que a gente vai trabalhar com ajuste por subtração? Sempre que a gente for trabalhar em restauração, em dente artificial, e aí existem regras e exceções. Essa é a regra. As exceções são dentes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu perdi o 35, então meu 36 migrou. E aí a distal dele invadiu o plano oclusal. E aí gerou interferência. Aí eu poderei desgastar a distal do. Ou poderei verticalizar o 36 e colocar um implante no 35, ou dependendo do nível de comprometimento e da condição de não fazer ortodontia, ou seja, de não fazer correção, eu poderia desgastar a distal do 36 e realizar uma restauração para reconstituir esse plano oclusal na mesial oclusal do 36. Então, existem exceções, terceiros molares, né, dentes extruídos, que normalmente para extruir está associado a algum tipo de doença periodontal, mas muitos casos que a gente pensa que o dente está extruído, às vezes ele é o dente que serve de... Olá, Patrícia. Oi, estou entrando agora, estou chegando agora. Na hora certa, a gente está começando. Certo. Então, voltando para o assunto, se o meu dente está invadindo o plano oclusal ou se ele está gerando interferência, vocês lembram da frase lá do Aníbal Alonso que diz que o dente mal posicionado ele oclui, mas não desoclui. Ou seja, eles se engrenam, eles ocluem de alguma forma, mas na hora de realizar uma desoclusão, eles vão gerar interferências, porque eles estão fora da posição que deveriam estar. Fora que o dente mal posicionado, ele pode gerar acúmulo de alimento, ele pode gerar interferências oclusais, ele pode invadir a zona neutra, então sair da zona neutra, né, invadir a região da língua, da bochecha e aí gerar trauma. Então a gente precisa, na hora de reabilitar, a gente precisa devolver para o paciente o que é o equilíbrio perfeito da natureza. Esse é o nosso altruísmo, né? O nosso interesse de copiar a natureza. A gente nunca vai conseguir fazer igual, mas aqueles que a gente considera excelentes profissionais são os que chegam mais próximos, né? É assim, o nosso objetivo é impossível, né? Que é fazer igual à natureza, é impossível, mas a gente procura fazer o nosso melhor para que o nosso trabalho seja realmente possa minimizar os danos que a destruição causou, né? Por isso que a gente se atreve a dizer que reabilita o paciente, né? A gente tenta reabilitar o paciente realmente.
E aí gera conforto, certo? Gera conforto para esse paciente. Então, nós vamos explicar hoje, foi uma pergunta recorrente, a gente vai voltar para o tema da oclusão, mas a gente vai fazer aqui uma pré-aula falando a respeito de ajuste oclusal e principalmente a respeito de carbono. Muitas perguntas a respeito de carbono. Que carbono você usa, em que situações você usa. Então eu vou revisar isso e aí vou dar uns toquezinhos também, de acordo com as perguntas que vocês fizerem, de ajuste oclusal em prótese sob implante, certo? Então, primeiro a gente precisa recordar, tá todo mundo me ouvindo aí? Tá claro a voz? Tá tranquilo? Dá um ok para mim. Ótimo, beleza. Então, a gente precisa lembrar de dois conceitos. Dimensão vertical de oclusão, né? E a gente lembra, quando a gente fala de dentição mista, de crescimento e desenvolvimento, a gente lembra, sempre vai lembrar como é na natureza, né? Então, como é que a natureza define a dimensão vertical? Define pelos dentes anteriores. Então, eu começo com a erupção dos dentes anteriores e o ponto de apoio na articulação. Então, eu vou ter dimensão vertical e relação cêntrica. Na hora que eu tenho dimensão vertical e relação cêntrica, eu já tenho a referência de que altura eu vou seguir e que posição eu vou seguir. Então, eu já sei onde eu vou chegar. Eu já sei que eu vou ter que ter lá, sei lá, medir 54 milímetros de dimensão vertical de oclusão. E eu sei que meu paciente vai abrir e fechar na mesma posição, então ali ele vai estar em relação cêntrica. Essa é uma condição para começar o ajuste. Se eu tiver qualquer contato deflectivo que saia de uma posição para outra, ou se eu tiver uma dimensão vertical além da que eu planejei, eu vou ter que ajustar até ela chegar na altura que eu planejei. Normalmente, quando a gente faz prótese total, quando tem trabalho acrilizado, a gente normalmente o trabalho vem com a dimensão um pouco além do que a gente planejou. Porque na hora do processo mesmo de acrilização, por melhor que seja feito, há uma distorção. Então, as próteses totais, elas carecem sempre de ajuste. E o protético, ele procura deixar mais alto, porque você tem como ajustar e chegar na altura, né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum técnico em Recife que acrilize prótese total e remonte em articulador semi-ajustável. Essa seria a condição ideal, remontar no articulador para reajustar e aí minimizar a quantidade de ajuste na boca. Mas isso é uma coisa que eu não tenho visto, é muito trabalhoso e assim, até profissionais que fazem isso é muito raro. Então, dá para fazer na boca? Dá. Depende da quantidade de ajuste que tenha, você pode fazer esse ajuste final na boca, né? Mas entendendo que eu terei que ter sempre dimensão vertical de oclusão definida, né? Eu já tenho que saber onde eu quero chegar na minha altura, né? E que posição eu quero chegar. Então, se eu vou reabilitar, sempre vai ser relação cêntrica. Eu preciso entender também a diferença entre contatos prematuros e interferências oclusais. Vocês sabem qual é a diferença de contatos prematuros para interferência oclusal? Se sabem, se alguém sabe, me responda. Ou se é a mesma coisa. Contato prematuro é no fechamento, né? Interferência na lateralidade. Isso. Então, se eu faço, quando abre e fecha e tem um contato deflectivo que não permite fechar numa posição só, esse é um contato prematuro. E se eu vou fazer movimento discursivo e toca onde não era para tocar, é interferência oclusal. Beleza? Só para a gente conceituar e falar a mesma língua, mas é exatamente isso, Guilherme, exatamente. Bem simples, tem que ser, né? Bem simples. Então, na dentição natural,
eu, eu desgasto na dentição natural, é um tema bem controverso, né? Na dentição natural, eu pelo menos, nunca desgasto, mas tem exceção, como eu falei, né? Raramente, então, eu desgasto. Eu evito desgastar na dentição natural. E com a descoberta do equilíbrio postural e oclusal, menos ainda. Era uma coisa que me incomodava muito quando eu via um paciente que eu precisava meter a broca lá para ajustar. Hoje, quando eu reposiciono meu paciente, eu vejo que ao invés de eu desgastar, é exatamente o contrário, né? Eu preciso acrescentar. Olha só, essa semana eu atendi uma paciente, a semana passada, atendi ela de novo essa semana. Acho que eu falei para vocês na última aula que ela me procurou porque falou que o sono dela estava muito ruim e que ela. Aí ela chegou no consultório e me falou que fez 2 tratamentos ortodônticos e que o dentista disse para ela que a língua dela era muito grande, que a língua dela não cabia na boca, era muito grande. Mas ela usou aparelho extraoral, porque o dentista, o ortodontista que fez, falou que ela era classe 2, que era dentúcia, mas ela não era. Depois ela fez um outro tratamento, porque falou que estava ficando classe 3, ó. A mandíbula estava indo para frente. Ela usou extraoral, depois usou fixo. Eu sei que ela usou mais de 10 anos de aparelho ortodôntico. Terminou que quando ela chegou no consultório, ela tem 43 anos, eu acho, 43 anos. Ela hoje é uma paciente classe 2, divisão 2, ou seja, os dentes todos lingualizados, com torque negativo. Qual é a consequência disso? Perda de dimensão vertical. E aí eu fui avaliar e precisei, aumentar, verificar que ela precisava aumentar a dimensão em 6 milímetros. Olha só, uma mulher de 43 anos com 6 milímetros, com todos os dentes naturais, uma coroa só no molar, mas todos os dentes naturais, e precisava aumentar a dimensão em 6 milímetros. Claro que a língua dela não cabia na boca. Os dentes estavam todos lingualizados. A língua dela tinha marcação anatômica, tinha a forma dos dentes, né? a dentação na língua, na lateral da língua, dos dois lados. Ou seja, ela está há anos que a língua é um músculo, está pressionando os dentes, e os dentes estão ocupando o lugar que deveria ser da língua, porque eles estão lingualizados. Outra consequência gravíssima, né? Ela tem lábios muito finos. Olha aí, uma mulher com 43 anos com lábios, e uma mulher de 80. Bem fininho o lábio dela. Então, isso tudo característico de perda de dimensão. Fizemos o estudo com acréscimo nos caninos, né, como a gente sempre faz, colocamos ela na dimensão, e aí aumentou a dimensão dela 6 milímetros. Eu até brinquei, disse, ó, tá período de usar máscara, né, não vai ficar nem parecendo, vai ficar um vampiro, mas ninguém vai ver, né? Aí ela voltou uma semana depois dizendo que, assim, melhorou muito a condição da língua, mesmo a gente não tendo mudado a posição dos dentes, mas em aumentar a dimensão, já abriu espaço, e ela ficou impressionada porque ela parou de roncar, que ela roncava, disse que roncava muito, e parou de roncar. Mas é lógico, né? O ronco é um fenômeno mecânico. Então, se a gente abre a dimensão vertical, a gente libera também as vias aéreas. E ela parou de roncar. E aí eu falei para ela, você tem agora, o tema tem tudo a ver com ajuste oclusal, né? Porque parecia ter que fazer alguns ajustes por subtração, mas de fato não tinha, era tudo para ser por acréscimo. Mas nesse caso eu indiquei para ela fazer ortodontia. E ela, mas eu já fiz, sei lá, não me lembro, mas mais de 10 anos de ortodontia, vou botar aparelho de novo? Vai.
Você vai ter que botar aparelho para expandir os arcos, verticalizar os dentes. Como a gente tem pontos, os ortodontistas que estão aí, eu sei que Paulinho está, né? Eu não sei se os outros ortodontistas estão, mas quando eu libero os dentes para fazer a movimentação ortodôntica, é muito mais fácil para o ortodontista movimentar do que quando esses dentes estão em oclusão. Então, os principais dentes que eu quero liberar para manter essa dimensão que deveria estar, né, a dimensão, vamos dizer assim, nova, mas que era que ela deveria ter, são os premolares. Os premolares são os dentes que mantêm a dimensão vertical e devem receber forças axiais. Até pela própria relação de raiz e coroa e anatomia do premolar, ele é o dente que mantém as forças mais axiais e mantém a dimensão vertical. Então, na verdade, ela precisa, na verdade, de verticalizar os dentes para aumentar essa dimensão. Porque se eu fosse acrescentar resina, ia ficar dentes enormes. E os dentes anteriores, que são rígidos, eu vou fazer o quê? Aumentar, botar faceta? É um caso para ortodontia. Então, a gente precisa ter o sentimento de que essa paciente, a gente tem que cobrar o diagnóstico dela e acompanhar durante todo o tratamento ortodôntico e no final. Ou seja, o reabilitador é o maestro. O reabilitador deve entrar no circuito para dizer até onde a gente quer chegar, certo? Mas o ortodontista executa a verticalização dos dentes. E depois a paciente volta para a gente checar contatos estáveis bilaterais simultâneos, desoclusão pelo canino, né? Dimensão vertical e relação cêntrica. É isso que a gente precisa. Tudo que a gente precisa numa reabilitação que pode ser executada com prótese sobre implante, com laminados, com restauração de resina ou com ortodontia. O resultado final é o mesmo, tá? O objetivo é o mesmo. Então, eu tenho aí dois tipos de relação, basicamente, entre dentes. Eu tenho cúspide de fossa ou cúspide de crista, depende. O meu paciente é classe 1, se ele é classe 1, eu vou ter uma relação prevalente de cúspide de fossa. Se ele é classe 2 ou 3, para anterior, para posterior, eu vou ter uma relação cúspide de crista. Isso tudo tem a ver. Eu estou tentando simplificar assim, o ajuste oclusal e o entendimento disso, porque eu li muita coisa sobre ajuste oclusal durante a vida profissional e eu sempre achei muito complexo, sabe? Desgasta aqui, desgasta ali, e sempre falando em desgaste, né? Porque se você for ver direitinho, se você acrescentar a análise oclusal para o desgaste ou para o acréscimo é a mesma. O meu objetivo é ter ponta de custo em fundo de fossa ou ponta de custo de crista. Mas desde que o contato seja estável, ou seja, toque e não desvie. Não pode ter rampa nos contatos. Então, contatos estáveis, bilaterais e simultâneos. Tocam ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, sem deslize. Então, nas guias excursivas... Agora, retomando para frente. Para um lado. Esse é um provisório imediato sobre implante. Volte lá para trás. Aí. É um vídeo bem antigo, né? Provisório sobre implante não toca, né? Mais um pouquinho. Vai. Mas eu preciso entender aí que tipo de movimento eu mando o paciente realizar, né? Principalmente quando o paciente está anestesiado. Então, arranja os dentes, abre e fecha, bata. Eu começo o meu ajuste sempre mandando o paciente abrir e fechar rápido.
bata, 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 para que ele não tenha aquela memória de morder e apertar. Por quê? O ajuste oclusal em dente natural envolve o ligamento periodontal. Então, quando o meu paciente morde e aperta, eu vou ter duas situações. Eu vou ter o toque do dente e eu vou ter o reforço do toque, que é quando o dente intrui no alvéolo. Quando que eu uso isso? Eu vou procurar começar o meu ajuste. Parece besteira, mas faz uma diferença. Por isso que eu estou parando para dizer para vocês. Quando eu digo ao paciente, bata, 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 bata rápido, ele não tem tempo de pensar, de parar e apertar. Então, esse toque, ele é mais natural, ele é mais repetitivo. Se eu disser feche, ele vai morder e vai apertar com mais ou menos força. Então, aquele meu ponto de contato marcado ali não será um ponto que eu consigo mensurar. Quando que eu mando morder e apertar? Quando eu vou ajustar a coroa sobre implante. Então, quando eu vou ajustar a coroa sobre implante, onde eu tenho uma coroa unitária sobre implante, articulando com o dente natural, um dente posterior, por exemplo, eu vou mandar ele bata, 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 bata rápido e vou ajustar igual todo o dente. Eu quero o mesmo contato. Depois que tiver ajustado e o paciente não estiver sentindo a coroa mais alta, eu vou mandar ele morder e apertar. Quando ele morder e apertar, todos os dentes vão intruir dentro do alvéolo, menos o implante. Então, eu vou ter uma marcação mais forte no implante. Aí, eu termino esse ajuste, deixando o meu paciente na iminência do toque. Vocês estão com um delay aí? Parece que o vídeo está um pouco antes. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Eu estou ouvindo. A tela está em branco. Ficou em branco Sim, agora. ouvindo. Eu vou Estamos mandar ouvindo também. É porque num computador está aparecendo traumatismo oclusal e doença periodontal. Estou vendo Mas, de contatos fato, não estáveis é. bilaterais. Então, vamos ver. E agora, traumatismo oclusal e doença periodontal, vocês estão vendo isso aí? Isso. Ótimo. Então, Não, eu não. Eu não estou vendo, não. eu acho que é a internet, porque, assim, como eu estou com dois Skypes aqui, a tela que eu estou vendo aqui está aparecendo no outro computador, então pode ser que seja internet. Traumatismo oclusal e doença periodontal. Então, Agora, vamos lá. Pronto. Quando a gente fala de... Qual é a relação entre traumatismo oclusal e doença periodontal? Eu tenho... doença periodontal, o agente etiológico sempre vai ser bactéria. O traumatismo oclusal é um coadjuvante muito importante. Porque quando eu tenho traumatismo oclusal e eu observo no exame radiográfico, o meu paciente vai ter um alargamento do espaço periodontal. Então, eu vou ter um empurrãozinho para a instalação da doença periodontal. Então, eu preciso ajustar sempre o meu paciente à importância da oclusão em todas as áreas da odontologia. O paciente que tem, então, doença periodontal, que tem essa propensão à doença periodontal, ou que tem a doença periodontal instalada, esse paciente ele precisa passar por uma análise oclusal antes de começar qualquer tratamento. Na clínica, a gente tem como regra mandar todos os pacientes de reabilitação para a periodontista, para ela fazer análise do periodonto, para a gente começar o tratamento e fazer uma adequação, um tratamento que precisa ser feito antes de começar o tratamento reabilitador. Mas antes da gente mandar para a periodontista, a gente
tira o trauma oclusal como um potencializador da doença periodontal, senão ela trata e a doença termina voltando. Então, é muito importante avaliar contatos prematuros e interferências oclusais antes de começar tratamento periodontal. Então, não sei, é como se o computador aqui já está aparecendo na minha tela um e no outro. É porque às vezes Deixa eu ver demora segundos para atualizar, Fábio. Tem um atraso, mas para mim está aparecendo frame e tem contatos deflectivos. Isso, exato. Mas no meu outro computador aqui está noutra tela. Não sei se está para todo mundo. Às vezes é a internet. Alguém sabe definir para mim o que é frêmito? Então a gente vai falar desses conceitos, né, de frêmito e contatos deflectivos. Contatos deflectivos a gente tratou muitas vezes, que é aquele contato que toca e desvia para algum ponto, certo? Estão entendendo? Então eu tenho uma diferença entre máxima intercuspidação e relação cêntrica. Então toca naquele dente e desvia para outra posição. Isso é um contato deflectivo. Um contato que desliza para uma posição que não é a relação cêntrica. E o frêmito? Qual é a importância? Por que esse conceito de frêmito? O frêmito, alguém sabe definir o que é frêmito? Já ouviram falar nisso? Então, é mais ou menos assim, Isabela. Eu vou ajustar a guia do canino. Um exemplo, tá? Prático. Ou de qualquer dente. Eu vou dar o exemplo aqui do canino. E eu vou fazer minha lateralidade e vou botar meu dedo apoiado no canino. Daí eu ponho o carbono e mando o paciente fazer o movimento de lateralidade. Aquele balanço do dente na hora do movimento é o frêmito. Então, é uma maneira de você ajustar que você sente o que está acontecendo. Então, eu mando meu paciente morder e mando ranger os dentes para os dois lados. Apoio o dedo no canino e sinto o movimento. Se é um movimento contínuo e que vai até a desoclusão e volta, o dente não vai balançar, ele vai sentir o impacto da movimentação e voltar. Mas se aquela guia não está bem ajustada e parece que o dente está andando no terreno esburacado, então que o dente vai balançar todo. Ou você vai ajustar a protusiva, 2 incisivos, 2 coroas nos incisivos. Você apoia o dedo nos 2 incisivos e sente que um balança mais que o outro. Isso é frêmito. Então, eu vou ajustar até que os dois fiquem com a mesma intensidade no movimento protusivo. Vocês estão entendendo o que é que eu estou dizendo? Estão entendendo ou não? Sim, sim. Ô, professor, essa técnica aí também. Tá ouvindo? Pode usar isso para o unitário, sim, claro. Usa muito. Por exemplo, você vai fazer uma coroa no pré-molar. Então, o pré-molar ou no molar, você vai ajustar, abre e fecha, bata, eu vou ajustar a oclusão. Depois eu vou fazer a desoclusão, vou mandar o paciente ranger os dentes. Eu ponho o dedo na vestibular do meu pré-molar ou do meu molar que eu estiver fazendo uma coroa e boto o carbono e mando o paciente ranger os dentes. Quem é que tem que tocar nessa desoclusão? Canino, não é isso? Não, o canino tem que tocar. Se toca na cúspide vestibular, na vertente vestibular, vestíbulo oclusal do pré-molar, ele vai balançar, não vai? Aí eu vou sentir que a interferência é nele, eu vou lá e ajusto. Por quê? Eu não quero que meu pré-molar toque na desoclusão.
Eu quero que ele toque na oclusão, mas não na desoclusão. Então, essa técnica de sentir o frêmito, sentir o movimento, apoiando o dedo no dente que eu estou ajustando, ajuda demais a fazer o ajuste oclusal, porque a gente percebe os efeitos que vão acontecer se eu não ajustar. Então, você ali já percebe, se o paciente tiver hábito de ranger os dentes, pior ainda, né? Porque ele vai destruir aquela restauração ou aquela coroa que você fez. Ou o dente vai evoluir para uma doença periodontal, para uma fratura, né? Ou gerar interferências piores ainda, danosas às articulações. Mas percebam, é importante apoiar o dedo nos dentes que você está ajustando para sentir a intensidade do toque e da interferência. Entendeu? São macetes assim que eu acho que são importantes. Quando a gente fala de prótese sobre implante, a gente tem que pensar que a gente tem que levar a resultante das forças sempre para o longo eixo do implante e do dente antagonista. Então, olha só, é igual a dente, né? O ajuste em prótese sobre implante, antigamente a gente pensava, né, e muita gente ainda pensa, que as coroas sobre implante tem que ter uma mesa oclusal menor. Balela isso. Se a mesa oclusal é menor, diminui a eficiência mastigatória. A mesa oclusal ela deve ser do tamanho da mesa oclusal de um dente natural. Há exceções, como, por exemplo, protocolo sobre implante. A gente faz arco reduzido. Por quê? Porque a gente coloca menos implantes, a gente precisa ter um cantilever distal de até 1 centímetro. Então, às vezes, a gente só vai até primeiro molar. Aí diz, mas o paciente não vai ter até segundo molar e não vai mastigar bem, mas esse paciente usava uma dentadura, gente. Então ele saiu de uma dentadura que, quando muito bem feita, tem 30% da eficiência mastigatória da dentição natural, para um protocolo que ele vai ter aí 50% ou um pouco mais da eficiência da dentição natural. Certo? Mas mesmo nesses casos de protocolo, a gente procura usar dentes com cúspides mais baixas, mas nunca com a mesa oclusal reduzida. Como é que é o ajuste nessas coroas sobre implante? Volto a dizer, da mesma forma, só que no final, você vai mandar o paciente apertar, morder e apertar. O dente antagonista vai intruir, os dentes vizinhos vão intruir na hora que aperta, e a coroa sobre implante vai fazer uma marcação mais forte. Aí você vai lá e ajusta. Para que aí você diz, não, mas eu não vou ficar com aquele toque com a mesma intensidade do dente natural. Não vai. É um pouco mais suave. Mas eu não posso permitir que o meu paciente, eu trabalho com ajuste oclusal para prevenir a parafunção. Então, eu não posso imaginar que aquele meu paciente vai apertar o dente à noite e que os dentes vão intruir dentro do alvéolo e o sobreimplante não vai. O que é que vai acontecer? O que a gente vê muito, coroa sobreimplante com shipping, com lasca de cerâmica. O paciente acorda com a cerâmica fraturada. É mau ajuste. Vocês estão vendo, é importante que vocês vejam essa tela. Vocês estão vendo a tela que fala da técnica de ajuste? Sim. Está na tela que fala Sim, técnica. Tá. Muito bem. O meu outro computador aqui acho que está com um delay, que ele está em prótese sobre implante ainda. Então, ótimo. Beleza, é isso mesmo. A tela é essa mesmo, André. Então, a técnica
sempre que o paciente abrir e fechar, eu vou dar prioridade a desgastar distal do inferior, isso para dentes posteriores, tá? A distal do inferior ou a mesial do superior. Se vocês pararem um minuto para pensar, quando há interferência oclusal, o porquê desse ajuste da distal do inferior, da vertente distal do inferior e da vertente mesial do superior. É porque eu quero que o paciente abra e feche em relação cêntrica, sem desvio. Quem movimenta? Mandíbula. Então, depois vocês peguem um articulador e botem um carbono e comecem a estudar esses contatos na hora que o paciente abre e fecha. Vocês vão entender disso. Eu vou sempre procurar deixar a ponta da cúspide no fundo da fossa nos pacientes classe 1 ou a ponta da cúspide da crista em paciente classe 2 ou 3, tá? No final de tudo, eu preciso que a máxima intercuspidação e a relação cêntrica sejam coincidentes, e aí eu vou precisar de pequenos pontos pretos ou azuis escuros, tá? Quando meu paciente ranger os dentes, eu não posso ter nenhuma marca de lateralidade nos dentes posteriores. Então, abre e feche, bata, 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 marcou, tá tudo por igual, bem distribuído. Colocou o carbono, fez a lateralidade, os contatos que tocarem nos dentes, nas vertentes vestibulares ou linguais dos dentes posteriores devem ser aliviados, tá? Se eu vou trabalhar com carbono de duas cores, que normalmente é vermelho e preto, eu vou usar o vermelho sempre. Calma aí, eu vou chegar nos carbonos, Paulinho. Tá bem perto. Espera aí só um pouquinho que eu vou falar só de carbono, já já. Então, na hora que eu uso a marcação vermelha, eu vou ajustar essa marcação vermelha para ter uma lista contínua, tanto nos caninos como nos dentes anteriores. Então, eu quero que os dois centrais, por exemplo, no final da protrusiva, eles tenham listas iguais com a mesma intensidade nos dois. Do contrário, se eu tiver em protrusiva um contato mais forte no central do que no outro, eu poderei ter fratura, mudança de posição. Se o paciente tiver propensão a doença periodontal ou instalação de doença periodontal, eu poderei ter uma doença periodontal agravada. Ou seja, eu não posso deixar contatos com intensidades diferentes, nem desoclusão com intensidade diferente. Então, eu uso a marca preta para ajustar o fechamento e uso a marca vermelha para ajustar a desoclusão. Isso aí só como base, tá? Mas a gente vai falar. Pronto, Paulinho, agora eu vou falar de carbono, tá? Como que eu faço com meus carbonos? É assim, ó. Eu começo sempre com carbono 200 micro e gosto muito do carbono da Bausch. Só serve o da Bausch? Não. Pode comprar carbono mais barato, mas se puder comprar o da Bausch, se o teu consultório permitir que você use o carbono da Bausch, eu acho o custo-benefício bom, porque vem muito. E se você não precisa usar uma tira grande, você pode dividir ela também, dependendo da quantidade de ajuste que você vai fazer, tá? Então, eu começo sempre com o carbono de 200 micra. E aí eu faço ajuste com 200 micra. Antes eu só fazia em acrílico, né? Ou em resina. Agora eu faço em tudo, até em cerâmica. Eu começo com de 200 micra. Só que em cerâmica, com o advento do fluxo digital, eu tenho a marcação da intensidade de toque no próprio software. Então, eu posso já chegar pré-ajustado na boca. Mas
como regra, vamos começar com de 200. Então, na primeira consulta, eu vou ajustar com 200 e depois que tiver ajustado com 200, eu vou ajustar com 100 micra. E paro por aí. Instalo o trabalho, não continuo o ajuste. Marco o paciente uma semana depois. Ajusto 40 micra. Ajusto 40 micra. Deixo bem ajustado com 40 micra. Marco mais uma semana depois, avalio o meu paciente e ajusto com 21, tá? Se eu estou trabalhando com acrílico, com trabalhos acrilizados, prótese total, protocolo, prótese removível, eu vou parar em 21. Não vou mais ajustar. Mas se eu estou trabalhando com cerâmica, a revisão seguinte, que pode ser 15 dias depois, eu vou checar com carbono de 12 micra. Já é bem fino, bem fino. E aí, para esmerar mesmo meu trabalho, eu marco 15 dias depois e checo tudo com 0,8. O 0,8 no Brasil é muito difícil de encontrar, porque não vende. O pessoal só vai até 21. Com 0,8, o teu paciente ele vai relatar um conforto muito grande. Então, terminei de ajustar o meu trabalho com 0,8, só para trabalho cerâmico, né? Eu só uso para trabalho cerâmico. Com resina composta, eu vou até o 12 mesmo. Aí você diz, mas por que você vai para um carbono mais fino com cerâmica ainda? É que a cerâmica é um material tão duro que ela é mais exigente com ajuste. Mais exigente. Então, cheguei em 0,8, deixei o meu trabalho ultra ajustado, aí eu vou polir. Então, eu uso umas borrachas de polimento que a Jota tem, que são espirais para cerâmica. A primeira é mais dura, que tira a parte de arranhão, e a segunda dá brilho. Aí eu vou, com 0,8, eu vou ajustar, e normalmente esse ajuste eu faço até com borracha, não com broca, ou broca de acabamento no máximo. E aí eu vou polir, vou passar a borracha da Jota, as duas, em todos os dentes que eu ajustei. Terminado o ajuste, o paciente está relatando o máximo conforto, está bem tranquilo, eu vou pegar o carbono e marcar e ver se marcou mesmo em todos os pontos que eu ajustei. Se eu estou tendo contatos com a mesma intensidade dos dois lados e a desoclusão suave, sem degrau na desoclusão. Ela vai desocluir suave, a superfície está bem polida. Oi? Pode Fábio, perguntar. esse 200, 140 é o da Bausch, o 21 é o Acufilme, é isso? O 21 é a Acufilme. A Bausch, eu uso o de 200, o de 100 e o de 40. O 21 é o Acufilme. E a Bausch tem também. A Bausch tem os outros. Na verdade, fora do Brasil, tem 1208, tem vários fabricantes. Os que eu tenho de 1208 são Bausch, todos os dois. O 08 dura muito, porque não tinha aqui, eu trouxe da Alemanha. Então, eu trouxe um monte. E assim, como eu não acho para comprar, eu guardo com o maior cuidado. Aí eu uso uma folha, ajusto uma boca inteira, porque entenda, quando chega no 0,8, raramente vai ter ajuste. Porque vê quantas sessões de ajuste eu fiz, entendeu? E esses carbonos, você, como você disse, você passa semana a semana, né? Cada semana um. Cada semana, na primeira sessão eu faço 200 e 100. A segunda eu faço 40.
Às vezes chega a 21. Se eu ver que o 40 não fez quase nada, eu vou para 21 já também. E aí, na outra sessão de manutenção, eu faço 12. E aí, numa sessão que às vezes é com 3 meses, a manutenção, eu passo 0,8. Essa borracha Entendeu? não tem perigo de você tirar, elas não desgastam para você perder esse ponto de contato, não, né? Não, só tira arranhão, não tira o contato, não tira não. Só tira arranhão mesmo. Ela não, ela não é tão dura, ela é espiral, sabe? Ela é só para polir, porque uma coisa muito importante no ajuste oclusal é que você não tem interferência, você não tem contato deflectivo quando você não tem a aspereza. Você só vai ter estímulo para a função quando você tem superfície áspera. Se está polido e liso, ninguém consegue ranger os dentes. Tem um trabalho clássico, que eu usei ele muito no meu trabalho de doutorado, que foi, o cara comparava coroa metalocerâmica glaseada com coroa metalocerâmica polida, com coroa monolítica de zircônia, tudo ocluindo contra dente natural, coroa de metal e IMEX. Então, assim, a que menos desgastou o dente natural foi a de zircônia, que se imaginava, por ser mais duro, que era que ia desgastar. E qual foi a conclusão que o cara chegou? É que a zircônia ela é tão dura que você, quando dá polimento, ela não arranha. Então, a mais lisa era a zircônia. Então, não é que não desgastava, porque você só tem desgaste quando você tem atrito. E não tinha como ter atrito, porque desliza, né? Você vai tentar atritar e não consegue. Ela desliza de tão polida que ela é, né? E tão dura. Então, assim, o, mas o ajuste, por exemplo, numa coroa de zircônia pegando o gancho, é um ajuste muito mais complexo, entendeu? Não é uma coisa tão simples ajustar uma coroa de zircônia. Você precisa ajustar bem para garantir não que você não tem interferência, porque se tiver, pela dureza, o cara apertar os dentes vai quebrar qualquer coisa que tiver contra ela, né? A não ser que você tenha um material mais duro que ela ainda no dente antagonista. Aí, no caso, você vai ter fratura de alguma coisa, certo? É muito importante o ajuste oclusal, muito importante. Porque mesmo quando você faz o ajuste por adição, no caso do equilíbrio, depois que você fizer reconstruir os dentes de alguma forma, você vai ter que fazer o ajuste com carbono. Então, sempre você vai ter que fazer o ajuste com carbono. Vocês têm dúvida com relação a carbono, gente? Alguma dúvida mais? Não, tudo Não, certo. não. Então, eu vou só aqui mudar de tela, tá? Vocês ainda aguentam um tempinho ou eu estou cansado? Dá para aguentar, sim. Então, vamos lá. lá. Simbora. Vamos lá. Eu vou manter o microfone desse, Ô, Fábio, tu mas o câmera nem microfone, tu faz outro só tá certo. compartilhar nesse e compartilhar a tela no outro. Não precisa mexer em nada de câmera. Eu vou compartilhar a tela no outro. Tu tem que parar de compartilhar nesse. Eu vou ter que parar esse aqui. Tô entendendo. Tá. Parar nesse. E agora eu vou compartilhar a tela. É, então, agora. Agora a gente vai para o espanhol de novo. Ah,
Estão conseguindo ver aí, gente? Eu consigo. Muito bem. Então, na hora que a gente agora fala a língua a respeito do ajuste oclusal, agora a gente vai precisar entender, vamos entrar agora no assunto espaço funcional livre. Qual é a importância para vocês do espaço funcional livre? Tem autores aí, ó, cara dando aula, falando assim, se você invadir a dimensão vertical em até 8 milímetros, não tem problema nenhum. Olha só que loucura. A gente não pode tratar os pacientes como se fossem todos iguais, né? Então, o prejuízo de invadir o espaço funcional livre é tanto quanto de diminuir a dimensão. Dá um exemplo para vocês. Ó. Você faz uma dentadura com a dimensão aumentada, o paciente, quando fala, ele fica quebrando o coco, né? A pessoa que está comendo na mesa escuta o batido dos dentes, né? Sinal que você passou do ponto, ou seja, a dimensão está aumentada, certo? Então, existe referências na face, né? E a gente faz isso na clínica com vocês recorrentemente, que é usar o compasso de Willis como referência, mas a gente tem testes fonéticos também. Então, vamos falar um pouquinho de espaço funcional livre, entrando agora mais no assunto da reabilitação oral, certo? Como a gente deve checar esse espaço funcional e respeitar ele e usar ele a nosso favor durante a reabilitação. Então, a gente vai lembrando que as etapas, né? A gente vai sempre voltar nesse assunto, as etapas aí de formação da dentição primária é calcificação, erupção, indução, né? Quando há relação oclusal de contato. Na natureza, a gente vai nessa sequência. Na reabilitação, da mesma forma, tá? Então, eu tenho a forma e tamanho, né? Ou seja, anatomia. Eu vou ter alinhamento tridimensional dos arcos, né? Então, por exemplo, se eu errar a posição de um dente no arco inferior, eu posso morder a língua ou a bochecha. Então, eu tenho a zona neutra ali onde meus dentes devem ficar. E eu preciso entender como é esse alinhamento tridimensional. E depois, criar uma relação oclusal. Na natureza é assim que se forma, na reabilitação, do mesmo jeito. Então, se eu defino a forma e o tamanho dos meus dentes, então, por exemplo, no equilíbrio postural oclusal, a gente aprende que nós usamos o compasso de proporção áurea para definir o tamanho, a posição da borda incisal do meu incisivo central, né? Então, eu tenho maneiras, eu também sei que a borda incisal do meu incisivo, ele vai tocar na linha seco molhado quando o paciente sorri, né? Mas eu tenho testes fonéticos, maneira de descobrir a posição de colocar melhor esses meus dentes anteriores. Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é forma e tamanho. Mas eu, assim como na natureza, né, com a erupção dos dentes anteriores, eu vou buscar a dimensão vertical perdida e procurar levar meu paciente para abrir e fechar na mesma posição, tá? Então aí, ó, claro, não tem como separar a dimensão vertical de oclusão da própria oclusão, né? Mas aí eu volto para vocês entenderem que a gente tem como fazer esse ajuste por correção, adição ou subtração, tá? É muito importante entender isso. Então,
A natureza, ela monta a primeira reabilitação oral, que é a dentição temporária, certo? Para ela montar essa dentição temporária, ela vai trabalhar com forma e tamanho, alinhamento tridimensional e indução, ou seja, aqui eu estou induzindo sempre para a relação centro. Sempre. Então eu preciso entender, para entender o espaço funcional livre, eu preciso saber que eu tenho dimensão vertical de oclusão, mas eu tenho também uma posição de repouso. Uma posição de repouso postural. Então, tem técnicas, né, para que a gente descubra essa posição de repouso, que não é com a boca aberta. Essa posição de repouso é uma posição onde o meu paciente, ele, por exemplo, eu mando ele falar o M várias vezes, M, parar, e ele não vai estar tocando os lábios, né? Essa diferença que mantém um tônus muscular, mantém os dentes separados quando o meu paciente está em repouso, essa diferença de posição, da posição de repouso para a posição de oclusão, constitui o espaço funcional livre, tá? Então, eu preciso entender a posição de repouso para entender a dimensão vertical, quando essa está perdida, né? Está alterada, né? Então, como é que eu vou medir esse espaço funcional livre? Eu aprendi de várias formas, né? Então, eu posso mandar o paciente falar medir com o compasso do mento até a base do nariz, né? Diminuir de 3 a 4 milímetros, dependendo da altura do paciente, descobrir minha possível dimensão vertical de oclusão. Essa medida não é a que eu utilizo mais hoje. Eu posso até conferir com ela, mas a medida que eu uso é da base do nariz até a parte superior da minha sobrancelha. Eu uso essa medida como a mesma medida da dimensão vertical da oclusão. Então, isso aí eu já fiz na prática com todos vocês, mas posso repetir, né? É importante ver na prática. Mas tem várias técnicas de medir. Como é que eu confiro? Eu reabilito meu paciente e mando ele falar alguns sons. O S, o F, o T, o D. E eu vou observando se há uma discrepância natural entre a posição, se eu tenho espaço para o paciente articular o som sem bater dente. Entenderam isso que eu falei? Eu preciso ver se quando o meu paciente fala, eu tenho espaço suficiente para ele articular os sons sem tocar dentes, sem o dente bater na hora errada. Se o paciente está com dificuldade fonética, provavelmente você errou na dimensão, na posição dos dentes. Claro, assim que a gente coloca alguns trabalhos, o paciente acha estranho, né? Isso dura um dia, não vai durar vários dias. Então, e no desdentado total, como é que isso funciona? Porque o desdentado total, ele tem... A gente confunde muito o desdentado total. O padrão de reabsorção da maxila, ele é vertical e horizontal. Já o padrão de reabsorção óssea da mandíbula, ele é mais vertical e menos horizontal. Então, o paciente, à medida que perde dente, e ele vai criando aquele perfil de polichinelo, né, aquele perfil côncavo, ele vai parecendo ser classe 3 quando ele não é. Né? Então,
Às vezes o paciente está muito tempo sem usar prótese, e eu poderei ter um problema na hora de descobrir a minha posição de repouso. É por isso que eu prefiro usar a medida da base do nariz para a parte superior da sobrancelha, porque é uma medida mais estática. Essa medida de movimentação da mandíbula, dependendo do tipo de contração muscular, ela é uma medida que varia muito, porque o paciente pode ter, e o paciente de reabilitação muitas vezes tem problemas musculares, tá? Então, muitas vezes, se eu invado o espaço funcional livre, ou se eu aumento muito esse espaço funcional livre, o meu paciente ele não vai conseguir comer, a prótese não vai. A gente vê muita, por exemplo, prótese total com perda de dimensão vertical, ou seja, aumento do espaço funcional livre. Quando o paciente fala, muitas vezes se faz prótese total com a dimensão vertical diminuída de propósito, para a prótese não ficar caindo. Mas a prótese inferior, uma dentadura inferior, ela é complicada de ficar na boca. Então, se você diminui a dimensão, para diminuir o peso e a extensão da prótese, ela vai ficar caindo da boca, e são esses pacientes que a prótese voa da boca, porque nem o tônus muscular ajuda a segurar essa prótese. Porque o espaço funcional livre está tão grande que cria espaço para, na articulação dos sons, a prótese sair do lugar. E não é tão difícil assim a gente chegar próximo de ter um espaço funcional livre próximo do que seria na dentição natural, né? Então, várias situações, elas podem aumentar o espaço funcional livre. Perda de dimensão vertical, né? Por desgaste de dente, fratura. É sempre uma situação comum de se ver em reabilitação oral, ou a perda de dimensão vertical e o aumento do espaço funcional livre. Muito mais comum do que a diminuição, né? Então, essa posição de repouso postural do paciente, vocês concordam que essa posição pode depender também do posicionamento de cabeça do paciente? Então, aqueles pacientes que anteriorizam a cabeça ou que levantam a posição do queixo por causa de angulação do plano oclusal, eles podem ter alteração da posição de repouso e, consequentemente, alteração do espaço funcional livre. Então, a dimensão vertical de oclusão depende de dente, mas o espaço funcional livre depende de tônus muscular. Ou seja, não depende de dente. O posicionamento, a posição de repouso e o espaço funcional livre não dependem de dente. Depende do tônus muscular e da posição da cabeça. Eu vou mais longe, depende também da posição da cabeça, porque isso é o equilíbrio postural e oclusal. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem um plano oclusal inclinado, que sai na segunda vértebra cervical, que ele levanta o queixo e olha para você meio por cima, assim, que é aquela cara de bravo, né? Aquele paciente ali, na verdade, ele sente uma dor subclínica na cervical, e aí ele levanta o queixo para poder ficar mais confortável. Esse paciente tem um comprometimento de posição de repouso e, consequentemente, de espaço funcional livre.
Isso tudo começa já na primeira dentição, né? Quando eu já começo a ter a definição de dimensão vertical de oclusão, de relação cêntrica e de espaço funcional livre. Então, olha aí, olha como tudo é perfeito, né? Então eu tenho a língua como músculo, o lábio como músculo e os dentes na zona neutra, na posição que eles devem ficar. Posição de estabilidade. E aí a gente repete, né? Oclusão em relação cêntrica, os incisivos buscam a dimensão vertical, mas induzem a relação cêntrica. Então, eles buscam a dimensão e induzem um ponto estável de fechamento que vai dar um fechamento numa posição só, que é relação cêntrica. Aí eu vou ter estabilidade e repetição na mesma posição. Então, eu procuro copiar a minha oclusão primitiva, a minha relação cêntrica primitiva. Então, a velha frase, né, onde vão os côndilos, vão os dentes, isso aqui é um conceito que tem tudo a ver com relação cêntrica, né? Não é o contrário, onde vão os dentes, vão os côndilos, porque se fosse, a gente teria discrepância entre máxima intercuspidação e relação cêntrica. Então, em reabilitação, aonde vão os côndilos, vão os dentes. É muito importante que se entenda que a relação cêntrica, ela é um movimento que se repete na mesma posição, então é reproduzível, tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês me ouvem? Sim. Tá bom o som? Ótimo. Tranquilo. Então, quando a natureza planeja, né, a primeira reabilitação oral, né, que é a dentição temporária, primeiro nascem os anteriores, e é por isso que a gente começa a reabilitação pelos anteriores inferiores, depois anteriores superiores, porque ali a gente já mata dois coelhos, a gente já resolve dimensão vertical, centralização da mandíbula, né, através dos caninos, e desoclusão. Guias. Depois vem os dentes posteriores, né, que, assim como na natureza, eles vão definir o contato dos dentes e a oclusão. Então, primeiro eu crio desoclusão, para depois eu criar, primeiro, dimensão vertical e relação cêntrica. Aí eu crio desoclusão, para depois eu criar oclusão. Então, olha só. Primeira coisa, dentes anteriores, né? Setor 1 e 2, tá? Setor 1 e setor 2, ó. Setor 1 e depois o setor 2. E aí eu vou ter referência para dar continuidade ao meu trabalho. Então eu vou ter os dentes incisivos centralizando a mandíbula e determinando a dimensão vertical, e depois eu vou ter, com essa reprodutibilidade de contato no fechamento, eu vou ter centricidade mandibular, ou seja, a minha mandíbula vai estar excêntrica, que é um movimento que se repete e se reproduz. E aí eu terei uma alavanca de classe 3, que é a máxima ineficácia, ou seja, a ineficácia da parafunção, ou seja, máxima eficiência sem dano. Esse é o nosso objetivo. Então,
Quem busca a dimensão vertical, oclusão em relação cêntrica, posição de repouso e, consequentemente, espaço funcional livre, são os incisivos. Por isso, a gente sempre começa pelo setor 1 e setor 2, que são dentes anteriores. Esse aqui centraliza, desoclui e define a dimensão. Oi? Ô, Fábio, mas a cêntrica é pelos incisivos ou o canino que determina isso? Na dentição temporária, os dentes anteriores como um todo, começando pelos incisivos, eles começam a definir a dimensão e a relação cêntrica. Na dentição permanente, meu guia para relação cêntrica sempre será os caninos, porque os caninos eles têm três funções, que é funcionar como stop do fechamento, porque eles têm raízes mais robustas, né, e maiores, desocluir e centralizar. Então, por exemplo, o raciocínio do equilíbrio postural e oclusal, quando meu paciente tem desvio lateral, sempre acrescento nos caninos para que ele toque e deslize para a posição que eu quero reabilitar ele. Então, ali, depois que a musculatura sabe que a posição é aquela, ele vai abrir e fechar na mesma posição. Então, de certa forma, eu só posso falar de relação cêntrica com dente ou sem dente, porque o paciente desdentado, lá também existe relação cêntrica, porque a relação cêntrica está mais associada às articulações do que a dente. O dente garante que ela vai coincidir com a máxima intercuspidação, mas a relação cêntrica é uma relação que começa com as articulações, com os côndilos posicionados bem apoiados no teto da cavidade e na mesial. Né? Entendeu ou tem alguma dúvida mesmo desse assunto? Não, tranquilo, entendi. Então, se eu tiver resultantes de forças que elas sempre terminarão nos dentes anteriores, isso é uma causa muito clássica de apinhamento. Uma hora a gente vai conversar sobre isso. Eu discordo da teoria da orto que apinhamento são as rugas da boca. Sim, todos os pacientes idosos tinham apinhamento. Então, uma coisa muito que o pessoal erra muito na hora de reabilitar é a anatomia da borda incisal dos incisivos inferiores e da palatina dos dentes superiores. Eu costumo dizer a meus técnicos lá, os que eu já formei, muitos foram embora, né? E vieram outros, que eles deveriam fazer dentes e começar a aplicar cerâmica pela palatina, ou a esculpir, e pela borda incisal dos inferiores. Porque se o trabalho não tiver tão bonito, mas estiver funcionando, para nós sempre vai ser muito melhor do que estar lindo e sem funcionar direito, ou seja, com interferência, ou sem ter eficiência mastigatória. E eu observo que a borda incisal dos dentes anteriores e inferiores são um dos maiores erros do laboratório. E a palatina dos incisivos superiores, mais ainda, incisivos e caninos. Todo mundo se preocupa com o dente bonitinho, né? E não se preocupa com a palatina. Deveria se começar pela palatina. Então, se você reparar, dependendo da posição da cabeça do paciente, olha como isso muda. Certo? Aí volta a importância do equilíbrio postural e oclusal, né? Quando você
primeiro corrige a postura do paciente para depois reabilitar. Porque de acordo com o posicionamento da cabeça do meu paciente, o mesmo trabalho pode ficar bonito ou feio, esteticamente falando. Se meu paciente levanta, tenta imaginar o paciente que eleva o queixo para frente e levanta a cabeça, todo incisivo é curto, superior. Se o paciente flexiona a cabeça e aproxima o queixo do peito, todo incisivo é comprido. Então percebam como a posição da cabeça influencia muito na posição de repouso, no espaço funcional livre e na estética dos trabalhos. Então, meus dentes anteriores, eles definem a minha dimensão vertical. Mas quem suporta o contato no fechamento é o dente que centraliza a mandíbula, caninos. Então, quando eu mando meu paciente fechar rápido, só para vocês entenderem melhor isso, quando eu termino a reabilitação, se eu colocar uma tira de poliéster entre os incisivos, ela deve sair. Aí você diz, mas meu paciente não vai cortar a linha, né? Se ele quiser morder uma folha de alface, como é? Ele vai ter que apertar um pouquinho mais para que os dentes posteriores intruam fisiologicamente falando e ele consiga cortar a folha de alface com os dentes anteriores. Mas em reabilitação oral e na dentição natural, eu não tenho contato forte nos dentes anteriores. Então, de acordo com a distribuição dos meus contatos, eu poderei ter dentes estabilizadores que sustentam no seu longo eixo o fechamento da mandíbula. Olha aí, abre e fecha numa posição só. Se eu tiver um posicionamento errado, por exemplo, no dente superior, eu poderei ter um contato que desliza para anterior, como nessa imagem, nessa animação. Isso, quando há toque e desliza para anterior, eu terei uma mudança de posicionamento do meu côndilo também. Tá vendo? O exemplo aí, discrepância entre máxima intercuspidação, discrepância entre máxima intercuspidação e relação cêntrica. Então, aí vocês entendem mais ou menos quando a gente fala onde desgastar a vertente, né? Precisa parar para pensar um pouco. Eu tive a erupção dos dentes anteriores, depois a erupção dos dentes posteriores. A erupção dos dentes posteriores na dentição mista, ela é fascinante, porque eles vão erupcionando, vão conservando essa dimensão vertical, mas como eles não estão com a raiz totalmente formada, nos movimentos de lateralidade eles passam a tocar naquela fase em que eu tenho função em grupo. E aí eu vou alinhando finamente o meu dente no posicionamento do arco, e esse contato, quando ele se torna estável, ele estimula a formação do terço final do ápice. É muita perfeição a natureza, né? Então, se eu tiver uma interferência oclusal, olha como o meu côndilo ele anterioriza. Tá vendo? Então, isso tudo vai mexendo com a estabilidade das articulações. Onde vão os côndilos, vão os dentes. Se os dentes estão gerando interferência, eles trazem os côndilos juntos. Então, vai desequilibrar também a articulação. Alguma pergunta? Não. Então, eu poderei ter um desgaste seletivo fisiológico. O que é o desgaste seletivo fisiológico? São as facetas que estimulam a erupção da dentição permanente.
Isso é fisiológico. É porque aquele dente vai cair, né? Então, olha esses exemplos, ó, de mau posicionamento, né? Por interferência oclusal, olha aqui, de perda de dimensão por desgaste. Então, se eu tiver um dente mal posicionado ou extruído, eu vou ter um toque que vai jogar a minha mandíbula para anterior. Na hora que eu jogo minha mandíbula para anterior, vocês acham que esse toque aqui não tem nenhuma repercussão no corpo do meu paciente? Terceiro molar extruído. Toque e joga a mandíbula para frente. Para a mandíbula ir para frente, quais são os feixes musculares que atuam para jogar minha mandíbula para frente? Alguém lembra? Pterigoideu, né? Os pterigoideus laterais, né? Inferiores. Eles puxam a cabeça do côndilo, né? E o ramo para anterior. Então eu tenho o meu pterigoideu lateral superior controlando a posição do disco em relação ao côndilo, basicamente, né? E eu tenho a contração simultânea dos pterigoideus laterais inferiores levando a mandíbula para anterior. Quando um terceiro molar nasce, não tem um antagonista ou ele extrui, muitas vezes o paciente chega no consultório relatando muita dor, principalmente mulheres. Pode ir lá olhar. Quando você induzir, ou seja, jogar a mandíbula na posição correta, vai tocar no terceiro molar e jogar para frente. Mas, gente, isso dói demais. Quando isso causa espasmo muscular, é muita dor. Olha aí o exemplo do toque, né? E levando a mandíbula para anterior. O tratamento é somente tirar esse terceiro molar e a dor cessa. É impressionante. Novamente, ó, contato deflectivo, mudança de posicionamento. A gente vai lidar com isso todo dia, quem faz reabilitação oral. Todo dia. Todo dia. Olha lá, quem está errado é a posição desse dente ou todo o resto? Quem está errado? Aí tem um É a desgaste grande, né, dos caninos também. Mas se eu imito a natureza, eu checo a dimensão e eu reposiciono minha mandíbula, provavelmente eu vou ter uma estabilização nessa posição. Eu tenho que botar pontos de estabilização no resto da boca para observar se vou gerar conforto. Antes, eu chegava e dizia, esse dente aqui precisa ser corrigido. Hoje, mais não. Eu sei que ele pode ser minha tábua de salvação para encontrar o caminho das pedras. Certo? E isso muda tudo, né? Muda todo o pensamento. completamente. É isso que eu estou dizendo. Isso aí é o tema mais importante da especialização de vocês. Porque vocês precisam entender que isso muda a maneira de pensar e isso faz com que a gente descubra para onde a gente quer ir. A gente precisa saber para onde a gente quer ir. Porque senão a gente perde a reabilitação inteira. Né? Só que você trabalhando com pontos de resina composta, você pode descobrir já o conforto do paciente antes de você começar a executar o tratamento.
Porque executar o tratamento definitivo é simples. Difícil saber é chegar até o provisório decente, né? Isso é difícil. Mas depois transformar isso em definitivo, eu acho que deveria ser o contrário. A gente deveria cobrar do paciente um valor maior para chegar até o provisório e um valor menor para transformar ele em cerâmica, quando for cerâmica. Então, eu poderei ter um desgaste muito grande, perda de dimensão vertical, né? Rampas que geram deslizes. Numa reabilitação, por exemplo, gente, como que vocês acham que deve ser a anatomia da minha coroa num paciente de reabilitação oral? Eu, eu preciso ouvir vocês para a gente raciocinar junto. Se eu tenho na dentição natural dentes com engrenamento maior, na terceira dentição, que é a reabilitação oral, onde os dentes do paciente foram destruídos, quebrados, fraturados, perdidos, eu não posso tratar na reabilitação da mesma maneira que eu trato a dentição permanente. Eu preciso, na reabilitação, colocar dentes com contatos estáveis bilaterais simultâneos, com guia, tudo que tem que acontecer, relação cêntrica, dimensão vertical, mas esses dentes precisam ter fossas um pouco mais rasas e cúspides um pouco menos íngremes e muito polimento, porque eu preciso ter liberdade de movimento. O paciente de reabilitação que engrena os dentes, quer um exemplo de como é que engrena? Se eu for checar o frêmito com o dedo, e na hora que meu paciente fizer aquele rangido apertando os dentes, o meu dente balançar. Se ele balançar, se prepare, porque você vai perder essa reabilitação ou essa coroa em algum momento, ou até o dente. Então, na regra de ajuste oclusal, eles falam muito em contato A, B e C. Eu não vou buscar muito esse tema, porque é muito complexo. Você precisa decorar, né? E decorar eu não acho que gere conhecimento, né? Basicamente toca na posição ponta de custo em fundo de fossa e quando faz qualquer movimento excursivo, eu não tenho nenhum tipo de interferência nas vertentes. Simples assim. Então, ele vai estudando aqui as posições da mandíbula, né? Então, se a dimensão está aumentada, eu vou ter para cima e para diante. Se a dimensão está diminuída, eu vou ter abaixo e atrás. E vou ter contatos deflectivos que vão levar para cima e para frente. É aquela história. Eu não quero que vocês fiquem decorando regras, certo? Eu quero explicar para vocês de uma maneira mais simples. Então, é simples assim. Se o meu dente está alto e eu tenho um ponto de contato bem grande, eu vou querer deixar o ponto que está mais na ponta da cúspide. E vou tirar o entorno. Quando o meu paciente fizer qualquer movimento lateral, os dentes posteriores só é para ter contato na ponta de cúspide ou no fundo da fossa. Em nenhuma vertente deslizante. Nenhuma vertente. Porque aquilo ali é um sinal de interferência oclusal. Olha aí, quando a gente pega uma bombinha dessa aí, ó,
É legal, né? Esse dente aqui está instruído. O que é que vocês acham? Esses dois dentes estão instruídos? Aparenta, né? Olha o meu paciente em oclusão em máxima intercuspidação e olha o meu paciente em relação cêntrica. Olha só, tá vendo? Aqui você acha que sim. Aqui você já começa a duvidar, né? Eu diria para vocês que esse paciente aqui ainda não está em relação cêntrica. Eu colocaria pontos, né, para estabilizar e depois, desculpa, gente, depois de uma semana, ele tem que abrir e fechar a boca na mesma posição e dizer assim, eu estou mastigando mal, mas não estou sentindo dor. Mastigando mal porque os dentes não se tocam, né? Então ele vai sempre tocar, gerar um contato deflectivo e jogar a mandíbula para frente. Essa é uma regra básica. Olha essa animação como é interessante. Se o dente está mal posicionado, ele oclui, mas não desoclui, lembram? Olha aí, ó. Tá vendo? Qual é a posição de reabilitar? Habitual ou relação cêntrica? O que é que vocês me dizem? Relação cêntrica, né? Mas aí eu vou para uma pergunta para vocês experientes. Para vocês, esse paciente nessa posição parece estar na dimensão correta ou não? Não sei. Eu tô em dúvida. Essa dimensão aqui parece estar muito diminuída ainda. Aí é onde entra, ó. Por onde eu começaria a descobrir a dimensão desse paciente? Por onde está menos destruído? Caninos inferiores. Reconstrui os caninos inferiores. Depois, reconstrui os caninos superiores. Aí ele vai ficar um vampiro com 4 caninos grandes. Isso vai abrir bastante essa mordida. Tá? Aí eu faço os testes de posicionamento com o compasso de Willis para ver se a dimensão é aparentemente aquela, certo? E vou observar o conforto do paciente. Quando esses aumentos são muito grandes, normalmente eu insero na hora e põe os dentes em bisacrílica, tá? Ou até faço em resina composta. O paciente não chiar, né? Porque se ele ficar só com canino, vai ficar uma tragédia, né? Mas eu começo sempre, ó, o canino aqui está destruído, mas eu tenho como reconstruir ele aleatoriamente. Depois de reconstruir o superior, e aí sim eu vou ter caninos para manter a dimensão, manter a relação cêntrica e estabilizar a mandíbula, centralizar a mandíbula. Então existe diferença entre posicionamento da mandíbula e perda de dimensão vertical, tá? Nesse caso, ó, sempre terei um colapso de oclusão, né? Terei um toque que desliza, né? Um contato deflectivo e joga a mandíbula para frente. Esse paciente aqui, ó, com perda de dimensão e jogando a mandíbula para frente, parece um classe 3, né? Na verdade, não é. Né? Olha novamente aí o caso da coroa do 25, né? Que tinha indicação de uma coroa no 25. Olha aí, ó.
Que maravilha, né? Quando a gente pega um caso desse. Cuidado, pode ser furada. Estão vendo as características de peso e dimensão? Aqui, ó, ele usou um jig com anatomia dental, para reconstruir os dentes. Ó. O que a gente faz com resina composta, né? Que eu até prefiro. Aparecia uma classe 3, ó, porque joga a mandíbula para frente e para diante, né? E depois a gente vê que ele é classe 1. Vendo? E aí, gente, existe ou não existe a erupção passiva? Então, se eu tenho uma ausência do dente antagonista, será que aquele dente destruiu? Ou será que houve desgaste dos outros? E ele depende. Sempre depende. Mas na maioria dos casos, quando tem saúde periodontal, não houve extrusão. É um problema de posicionamento dos arcos. Né? Reabilitou. Tá bonito aí? Ó. Reposicionou, olha o espaço que abriu. Quantos pacientes vocês não pegam com a face palatina bem destruída, né? Quantos? Eu, pelo menos, pego muitos, né? Aí eu reconstruo toda a palatina e faço, às vezes, a técnica da Francesca Vailate. Eu elevo a dimensão, né? Aqui, ó, nesse posicionamento, o que é que vocês veem que esse autor não viu? Olha aí, eu queria que vocês avaliassem essa boca. Ele aumentou a dimensão aqui, né? Abriu espaço, né? A mandíbula estava anteriorizada, foi mais para posterior. Mas o que é que vocês estão vendo aí que esse autor não viu? Fala para mim. Esse desvio, o canino está longe ali, né? O canino está sem foto Muito contato. bem. Eu chego a ficar orgulhoso quando eu vejo essas coisas, porque o próprio autor não vê, né? Quer dizer, ninguém sabe. Olha só, esse espaço aqui entre caninos não existe. E se você parar para pensar que os caninos centralizam quando o fechamento, então deveria ter contato. Os dois caninos, os quatro, na verdade, deveriam estar tocando ao mesmo tempo, não é isso? Isso. Então, aqui você já vê um desvio à esquerda, tá vendo? Provavelmente esse paciente tem problema de postura, de ombro principalmente. Então, você traz a mandíbula para a posição correta e olha o lado, os dentes aqui parecem estar mais inteiros, tá vendo? Mas olha aqui como tem um desgaste. Tá vendo? Então, se eu reconstruir esse canino e trago minha mandíbula para a posição correta, isso muda tudo na reabilitação. Porque aí eu vou ter um alinhamento aqui, ó. Não é muito grande o desvio, às vezes o paciente não sabe dizer qual é. Isso muda tudo na reabilitação daí para frente. Muda tanto quanto o reposicionamento da mandíbula. Mas explica para mim, ó. Olha o canino aqui, olha o canino aqui. Olha o premolar. Tá vendo? Entenderam isso aí, gente? Uhum. Então, o contato deflectivo, ele deve ser ajustado, mas eu digo a vocês, na maioria das vezes esse ajuste, ele é por adição, a não ser nessa exceção, né, dente destruído. Realmente o dente destruído, ele aciona feixes musculares e
traz bastante dor, né? Olha aí, depois de posicionado, né? Olha como agora os caninos já estão mais próximos. É o mesmo caso. Mas qual era o canino? Vamos voltar aqui para a gente ver. Aqui. Qual é o canino destruído? É o do lado esquerdo, não é isso? Olha o pré. Ó. Aí vamos lá. O que, que a gente observa? O lado onde está o desvio é o lado que o paciente mastiga, não é isso? Olha quem se lascou aqui, ó. O desvio leva para esse lado e a gente começa a destruir dente do lado que o paciente mastiga. Aqui, ó, vocês percebem que ele começa a fazer o alinhamento. Aí você vê aqui, ó. Vamos lá ver. A gente vê muito isso aqui, muito. Essas rampas, né? Então, planejamento através de um enceramento. A gente pode colocar uma bisacrílica, né, também sobre os pacientes, sobre os dentes, para checar. Olha a diferença. Aí a pergunta, ó, isso aqui é a posição do paciente, esse paciente é um paciente classe 3, o que é que vocês acham? Só que vocês vão ver uma coisa aí que ele também não viu, né? Tá vendo, ó, a posição antero-posterior. Ó, vamos lá. Ele está perguntando da posição antero-posterior. Mas olha o que é que a gente tem aqui, ó. Ó. Olha onde está a mandíbula em relação a onde está a maxila. Então, vamos ver se na hora que ele reposicionou o caso, se houve um alinhamento. Vamos lá. Olha, alinhou para onde? O outro lado. Depois que eu joguei para a posição que eu descruzei a mordida, certo? Olha como tem uma distância entre o canino inferior e o canino superior aqui, ó. Existe espaço, ó. E aí eu tenho um desvio pro outro lado. Quer dizer, eu cobri os pés e descobri a cabeça. Eu vou passar frio do mesmo jeito, ó. Então aqui eu tenho um desvio à direita. Agora, depois de corrigir, eu tenho um desvio à esquerda. Descobri os pés e cobri a cabeça e fiquei com frio nos pés. Olha, distância entre canino e canino. Então, eu teria que trazer essa mandíbula agora para cá, certo? Para alinhar e reconstruir o canino que aparentemente está vestibularizado, mal posicionado. É uma outra maneira de ver, né? Quem leva essa mandíbula para frente? Provavelmente terceiro molar, né? Provavelmente terceiro molar. Então, na hora de realizar o tratamento, eu preciso fazer a análise do posicionamento dessa estabilidade antes de começar qualquer coisa. Então, olha, ele faz o registro com resina, né? Isso para mim não importa muito, porque se eu tenho meus dentes anteriores, eu já vou definir que eu vou ter uma posição só,
eu vou estar na dimensão vertical correta e eu vou ter desoclusão. Então, eu defino meus dentes anteriores, eu já consigo trabalhar nos posteriores com muito mais tranquilidade quando eu tenho o meu setor 1, que é os anteriores e inferiores, setor 2, que são os anteriores e superiores, já definidos. Tá? Então, o ideal é que eu comece por canino, incisivos. Então, se eu puder ter isso aqui definido, é mais fácil trabalhar nos posteriores. A frase dele é que tem um consultório absolutamente organizado, né? É uma enfermidade mental gravíssima, é quase que impossível. E é porque nunca viveu uma pandemia, né? Não ter o consultório organizado hoje tá uma coisa assim, é um objetivo quase que inalcançável, quase que imitar a natureza. Gente, dúvidas a respeito de ajuste oclusal e posicionamento mandibular até agora? Vocês estão percebendo que a gente está começando a falar, aprofundar mais e puxar mais pelo tema? Se preparem quando a gente voltar para as aulas práticas, né? Eu vou puxar muito mais por vocês, né? Porque vocês estão mais sabidos, né? Assim, e vocês também vão puxar muito mais por mim. A partir de agora, se vocês saírem da especialização todos, sabendo posicionar um paciente, equilibrar um paciente para começar um trabalho de reabilitação, eu não vou me preocupar, porque eu sei que vocês preparar dente é prática, né? Moldar é prática, tudo é prática. Mas colocar na posição correta é entendimento. E esse entendimento é o que tem que ter na cabeça de vocês. Uns vão preparar mais rápido, outros vão preparar melhor, mas o que prepara pior, se praticar, chega adiante do que prepara melhor, poderá chegar, né? Então é a questão de repetição. Para chegar na excelência tem que repetir mesmo. Agora, o entendimento do diagnóstico, esse daí não tem como fugir, certo? Dúvida, gente? Vocês têm dúvidas? Não, Não. tranquilo.